Chegamos aqui na reta final de 2025, estamos em dezembro, um mês para a gente celebrar o Natal, festejar com a família, os amigos e com quem a gente ama. E se chegamos em dezembro, depois da cobertura da CCXP, está na hora da gente começar aqui a saga da retrospectiva do entretenimento de 2025. Esse quadro aqui que eu tenho o maior orgulho de fazer, porque ele é um quadro que a gente passeia, né, revisita aqui o ano que passou e vê exatamente o que foi que a gente teve aí nesse 2025, né, em várias categorias. A gente vai ter uma semana cheia desses vídeos, então vamos começar, obviamente, com cinema. E não antes de vocês conferirem aí a vinheta da retrospectiva desse ano que tá, ó, babadeira. Eu sou Pietro Tenório e esta é a retrospectiva do entretenimento de 2025 de cinema. E antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, baixa o central like e bora começar aqui com o mês de janeiro. E o mês de janeiro, minha gente, ele teve duas produções aqui que eu quero deixar em destaque, porque normalmente em janeiro a gente não tem grandes lançamentos, são mais filmes voltados aí para as premiações que tá sempre acontecendo. Mas eu quero dar o destaque aqui para duas produções que estrearam em janeiro. Uma é Nosferatu, que foi estrelado ali pelo Bill Skarsgård e é dirigido pelo Robert Eggers, que é um diretor que faz filmes de arte muito conceituais, né? Ele fez aí O Homem do Norte, fez A Bruxa, né? Também teve O Farol. Então aqui ele volta com o Nosferatu com aquele estilo de clássico de direção dele, que pra mim eu acho que é um dos grandes trunfos que teve nessa produção e também por isso que foi merecedor de ganhar o Oscar. E pra mim foi um dos grandes destaques do ano, juntamente com Flow, a Deriva, um filme de um país assim lá longe que ganhou o Oscar de melhor animação, gente. E foi tão feliz, eu fiquei tão feliz porque é uma história, gente, que não tem voz. Então você vai acompanhar ali a jornada dos animais e você vê ali o que eles estão passando e o que eles estão sentindo, sem nem precisar dizer um ai. E uma animação consegue, que eu até falei isso na crítica, que vai estar... eu falei isso até na crítica, que o filme, ele consegue chegar assim, ó, no mesmo patamar que Bambi, da Disney, de tão emocionante que ele é. E aquela fotinho do Walter Salles com o diretor lá do Flow, cada um segurando sua estatueta do Oscar, porque eu ainda estou aqui, tinha ganho de melhor filme estrangeiro. Nossa, aquilo ali é o símbolo perfeito da superação e de mostrar que países fora dos Estados Unidos também sabem fazer cinema de qualidade. Bom, gente, passado o período chegamos aqui, passado fevereiro, chegamos aqui em março, período do carnaval, das festanças. E aqui a gente teve dois filmes, porque o mês de março, gente, embora a gente teve o carnaval e o Oscar aí para celebrar, foi um mês que tivemos foi um mês meio tenebroso assim para o cinema. Primeiramente porque a gente teve Karate Kid Lendas. Karate Kid Lendas, um filme que prometia aí fazer a união dos universos de Karate Kid e Cobra Kai. E no final, gente, foi uma coisa tenebrosa de ruim. Fala, não me diga! Sinceramente, gente, o que valeu mais foi a cena pós-créditos com o Johnny aparecendo, sugerindo ali a criação de uma marca de pizza, gente. Porque, realmente, esse filme todo foi uma grande torta na cara dos fãs de Karate Kid e de Cobra Kai, como tem as referências ali. E depois disso a gente teve o live action da Branca de Neve, que eu não vou dizer pra vocês, não foi um desastre. Pra mim não foi até que meio termo assim, sabe? É, tá bom. Porque ele consegue adaptar muito bem a história a história da princesa que abriu aí as portas do universo de animações da Disney, né? Eu vou pra casa, agora eu vou.
E assim, gente, as músicas são boas, eu até escuto elas de vez em quando aqui, fiquei escutando aí no longo do ano, mas o final foi que me quebrou um pouquinho, sabe? E assim, como eu disse, não foi um grande filme, também nas bilheterias, o filme da Branca de Neve não foi lá essas coisas todas, né? Então, por isso que eu digo que março foi mesmo meio que tenebroso, porque teve o Karate Kid, que foi uma bomba, e o live action da Branca de Neve, que ficou ali em cima do muro, mas que acabou sendo meio ruim nas bilheterias, de certa forma. Passado o mês de março, chegamos no mês de abril, que costuma ser um mês que teve de grandes estreias assim. E a gente teve uma estreia que muita gente estava esperando, mas que assim, agradou uns e desagradou a outros, que foi Capitão América Admirável Mundo Novo, que prometia mostrar continuar os eventos de Falcão Soldado Invernal, ao mesmo tempo que ia começar a desenvolver o Capitão América do Sam Wilson. E assim, gente, eu achei o filme bom, eu gostei do filme, me trouxe um quentinho no coração, justamente porque me lembra muito o primeiro Homem de Ferro, sabe? Aquele filme de início de universo, sabe? Só que assim, o vilão foi muito mal aproveitado, né? O líder, que eu acho que teria uma função muito maior até. E o Hulk Vermelho eu achei que foi apenas um toquezinho ali, né? Pra dar uma animada nos nerdola, porque de resto, gente, o filme ele tem uma história bem simples até. Eu com certeza tenho... o filme ele teria uma outra história um pouquinho mais complexa, melhor desenvolvida. É verdade. Só que como teve muita treta de bastidores e também greve de roteiristas e muita coisa envolvida, o filme acabou meio que sofrendo um pouco, até também com intervenções aí das guerras que estavam acontecendo aí por fora. E a gente teve aqui essa bombinha aqui para jogar para vocês. Mas depois disso a gente teve o mês de maio, e o mês de maio as coisas começaram a melhorar um pouco mais, e eu digo isso porque tivemos o live action de Lilo e Stitch, tá? E você vai falar, mas por que vai colocar Thunderbolts? Porque Thunderbolts é só em maio. Calma, gente, Thunderbolts e alguns outros filmes que não estão aqui nessa lista, eles vão estar na retrospectiva de produções de super-heróis, um espaço dedicado só para eles, tá? Agora eu saquei! Então aqui a gente vai focar mais nos filmes gerais de cinema mesmo. E então, voltando aqui pro mês de maio com Lilo e Stitch, foi um live action que eu tava esperando ansiosamente, mas também tava com um pouco de medo, assim, porque pra mim Lilo e Stitch tem um lugar muito especial no meu coração. Eu fiquei um pouco temeroso, até porque a Disney não soltava muita coisa, e isso porque eles estavam trabalhando para fazer um Stitch digno, né, dessa marca que, pô, é uma das marcas que dá mais rende dinheiro pra Disney. É mesmo? Então eu gostei muito do visual do Stitch, a história também é super fofinha, a menina convence, o elenco convence. Tem umas adições ali que são bem interessantes para animação. E o melhor de tudo é porque eu assisti esse filme com a minha mãe. E minha mãe, ela não gostava do Stitch da animação. Ela não gosta do Stitch da animação. Porque o Stitch na animação, ele é bem malvadinho, né, gente? Mas aqui, esse Stitch do filme fez ela se redimir com o personagem. E isso pra mim já foi, ó, a alegria do ano, gente. Inclusive, pô, eu fui até expressar meu amor de fã pelo personagem vestido de Stitch, foi, ó, uma maravilha. Chegamos agora aqui em agosto, depois de passar daí as férias da criançada, todo mundo se divertiu. É claro. E agosto a gente teve aqui um filme que pra mim, né, foi o grande abridor de janelas. Se a gente vai ter em 2026 aí Todo Mundo em Pânico 6, é porque esse filme foi responsável por abrir as portas, que é o remake continuação, né, o requel de Corra que a Polícia Vem Aí, que foi estrelado pelo Liam Neeson, que eu já digo que foi a primeira grande surpresa, porque Liam Neeson é um astro de filmes de ação,
E muita gente ficou assim, pô, o Liam Neeson fazer um filme de comédia como Corra que a Polícia Vem Aí, que é uma comédia super clichêzona, pasteurona, aquela coisa mais palhaçada mesmo. E o Liam Neeson, gente, ele entregou um papel muito bom. Ele entregou um papel muito bom na pele do Frank Drebin Jr. ali. A Pamela Anderson se entregou nessa papagaiada toda. E, de certa forma, né, faz uma crítica aí com a questão do uso de tecnologia, de inteligência artificial até também. E, ao mesmo tempo, ele também satiriza várias coisas dos filmes de ação de polícia. Satiriza até a própria carreira do Liam Neeson também. Então, assim, eu gostei muito, dei muitas risadas. Não tive tempo para ver de novo agora que ele já tá no stream, mas eu com certeza vou reassistir de novo, porque eu amo, eu adoro esse filme. Com certeza vai ganhar uma continuação. Tenho certeza que vai ganhar, é só tempo da gente esperar. Ah, bom. Em setembro, a gente foi um mês que a gente parou para refletir um pouco. Porque a gente teve aqui A Grande Viagem da Sua Vida, que é um filme que foi bom para os solteiros, foi bom para os casados, porque ele trouxe reflexões sobre, você não precisa ficar a vida inteira sozinho. Às vezes, estando ao lado de uma companhia, seja uma pessoa que você ama, pode ser seu melhor amigo, pode ser seu parceiro ou sua parceira, né? A vida fica mais completa. Embora vocês tenham as DRs, tenham as brigas, mas quando você tá todo mundo em conjunto, fica mais gostoso. É verdade. E esse foi um filme que me causou grandes reflexões, né, em termos de amizade, né, com os meus amigos e tudo mais. Eu fiquei um pouco mais reflexivo e acho que quem assistiu também ficou reflexível, ainda mais pelas atuações de Margot Robbie e Colin Farrell e a grande homenagem ao teatro que esse filme faz. Inclusive também temos outro grande filme que homenageia o teatro, mas vou falar mais nos vídeos aí de filmes brasileiros. Bom, chegamos agora aqui em outubro. Outubro, que é o mês que a gente tem aí, né, o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo. E aqui a gente teve uma continuação da Disney, que ela trouxe de volta essa franquia, que ficou muito tempo adormecida, que é Tron Ares. Um filme que estaria disposto a falar aí sobre os benefícios e os perigos da inteligência artificial. Quando eu vi, eu pensei, nossa, vai ser bom, hein? Mas aí quando a gente chega lá, gente, primeiro que é um filme que, ele tem um ritmo de ação bem melhor, bem mais trabalhada, mas não chega aos pés do primeiro, que tem algumas cenas mais icônicas. E aqui ele meio que tenta criar uma franquia, né? Agora que os jogos podem entrar no mundo real por um período de tempo maior, até se concretizar, né, ficar permanentemente no mundo real. E a gente tem aqui, na verdade, né, em volta dessa casca, a gente tem um verdadeiro cerne aqui, que é o quê? Uma cópia barata de Robocop com Blade Runner. Apenas isso. Então, Tron Ares nada mais é e nada mais do que foi a Disney fazendo a sua versão de Robocop mais Blade Runner. Só isso. Chegamos agora, então, em novembro. Já estamos chegando, para vocês verem, já estamos quase chegando aqui no final do ano. E vamos agora falar aqui de, acho que o único grande filme, teve também O Sobrevivente, que eu também vou incluir aqui nessa lista. Mas o foco aqui, eu tinha botado aqui, que seria o Wicked Parte 2 apenas. Mas a gente teve O Sobrevivente, que para os grandes admiradores do gênero de ação, foi um ótimo filme com cenas empolgantes. Só que o Edgar Wright, que tinha feito o excelentíssimo Baby Driver e o mediano Noite Passada em Sorro, aqui ele meio que tem que fazer uma coisa meio pautado para o estúdio, ao mesmo tempo que esse filme também mostra que a Suzanne Collins meio que também se inspirou aqui nessa história do Stephen King para poder criar Jogos Vorazes. Mas assim, para quem gosta de ação, foi um filme que agradou bastante, eu gostei, só achei que ele é um pouco arrastado. Então, para quem quer olhar muito pro relógio, talvez vai sentir um pouco o peso do tempo passando, tá? Mas, além disso, a gente teve também aqui Wicked Parte 2, gente. Teve uma coisa que 2005 foi
foi o ano para os amantes de Wicked. E assim, com o sucesso da peça aqui nos palcos do Brasil, com a Mira e com a Fabi, a premiere que tivemos aqui em São Paulo, que foi maravilhosa, embora teve um grande distrato com as atrizes, né? Teve várias confusões. Mas o filme em si, gente, ele fecha a história da Elphaba da Glinda de uma maneira maravilhosa. Tem números que são bons, mas não são tão icônicos quanto a primeira parte. Mas pra mim, eu que comecei a gostar desse universo, pra mim, eu acho que a parte 2 ela fica assim, quase que pau a pau com a primeira parte, mas não chega a ser tão icônica tal quanto a primeira, tá? E agora, chegando aqui em dezembro, eu resolvi trazer esses dois porque eles são os filmes que vão fechar o ano. Então eu não vou falar muito sobre eles, porque eu ainda não assisti, que são aqui Anaconda e Avatar Fogo e Cinzas. Porque esses dois filmes, o Avatar vai chegar agora no dia 18 e o Anaconda no Natal. Mas vamos falar aqui rapidamente deles, primeiramente de Avatar 3, né, continuando a história aí do James Cameron. Basicamente o filme foi um misto de beleza, né, com a continuação da historinha, que tem um pouco mais de ação. A gente conhece aqui a tribo do fogo, né, e de resto, gente, é a mesma história de sempre, né. Já no caso de Anaconda, esse daqui foi o que eu tava com mais expectativas para assistir, porque a Anaconda é um filme de 97, né, que tem um elenco até que estrelar, e aqui eles decidiram fazer meio que um remake metalinguístico do Anaconda, né, para mostrar que uma coisa meio parecida até com o que foi aquela série do High School Musical no Disney Plus com a Olivia Rodrigo, sabe? E assim, gente, a gente tem aqui um humor trash maravilhoso, com Jack Black, Paul Rudd, Selton Mello, Daniela Melchior, Tandy Newton, Steve Zahn, um elenco assim maravilhoso que entrega cenas cômicas deliciosas e um Brasil que a Argentina virando Brasil, imposto de renda, aquela coisa toda. Mas no final, gente, é uma trecheira que pra gente se divertir muito nessa época agora natalina de final de ano, tá? Bom, gente, como vocês viram, 2025 foi um ano de altos e baixos aqui no cinema. Tivemos coisas boas, mas também tivemos coisas ruins. E agora vamos partir para o próximo vídeo, que é onde a gente vai falar sobre o cinema brasileiro, porque a gente também teve altos e baixos lá, tá? E se você comenta aqui embaixo agora com a hashtag retrospectiva 2025, o que foi que vocês acharam aqui? Quais foram os seus filmes melhores e os piores do ano, né? Como vocês viram aqui, os piores foram Karate Kid Lendas e teve o live action da Branca de Neve, que foi mais ou menos ali, né? A gente teve outros que foram piores, como eu falei. Mas no final das contas foi um ano até que bom. Eu gostei bastante. E agora eu quero saber de vocês aí. Conta aqui embaixo quais foram os filmes que vocês gostaram, que vocês não gostaram, que dividiram vocês no meio. Faz aí a sua retrospectiva e deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora agora falar de filmes brasileiros.